3, 2, 1, foi. Ótimo. Então, bom dia para todo mundo. Vamos lá, nossa matéria de Sociologia. De hoje nós vamos dar início ao capítulo 5. Eu queria perguntar para vocês se vocês já estão com material novo. Quem tem aí o material novo com o capítulo 5? O livro 3? Sim. Ah, tem. Mas tá no carro. Esqueci de tirar. Tem? Então localize para mim o capítulo 5 e escreva para mim aí o nome do título deste capítulo. Deixa eu ver. Nossa, então. Esqueci ele lá no carro. Ixi. Ixi, não vai dar pra usar. Se você quiser, eu abro aqui no meu Bernoulli. Pode abrir. Vai ser Oi? bom para você. Pode abrir, vai ser bom para você seguir a aula. Quem pode escrever aí no chat o título do capítulo? Capítulo número 5. Vamos ver se o pessoal acorda aí. Participa. Então, já é uma forma de fiscalizar aí se vocês estão com o livro aberto ou não. Né? Que é muito importante ter material aí durante as aulas. Então, vou esperar. O Augustão falou que foi pegar o livro. E o Breno? Apareceu o Breno! E aí, Brenão? Tranquilo? Aí... E a Gabriela? Faltou? Bom demais. Ninguém, pessoal. Ninguém, o título do capítulo 5? Professor, Fala. é o Gênesis, a filosofia alemã? Não, em Sociologia. Ah, tá, peraí. Isso aí. Então, muito bem, então, pessoal. O Augusto escreveu, a Anisté comentou. É uma forma aí de reforçar com vocês a necessidade de vocês terem um material em mãos, certinho nas páginas, para a gente poder ir acompanhando a linha de raciocínio, já que a gente não tem aqui o recurso do quadro, né, para eu poder passar o registro, tal, toda aquela coisa. Então, eu estou preferindo a gente poder conversar bastante, né, você ter a disponibilidade de ter essa aula gravada e depois poder revê-la, e eu vou expondo o conteúdo, procurando sempre seguir, assim, a linha de raciocínio que a própria apostila traz para a gente. Então, por isso que é importante você ter a apostila, como ela já é bem resumida, os conteúdos já são bem resumidos, eu recomendo que você leia também a apostila, né? São poucas páginas, quando a gente assusta, a gente já leu tudo, e vai ajudar bastante na compreensão de vocês, acaba acrescentando as ideias que eu vou falando, né? No decorrer da aula, você vai tendo essa informação complementar na medida em que você lê também a apostila. Então, é muito bom que você consulte o material, você estude para a prova em cima deste material, né? A minha prova é muito focada, né, nos textos da apostila, vocês já devem ter percebido isso, e para a gente ter um aproveitamento bem legal aí dessa disciplina. Então, oi. Lembra que você tinha falado. Eu acho que, tipo, já acabou a prova de sociologia. Lembra que eu tinha te falado que eu tava com dúvida em uma questão? Ah, é verdade, me traz essa questão, deixa eu ver se eu lembro aqui. Então, eu preciso achar ela aqui no meu celular que eu tirei foto. Aí eu posso te. Já te pergunto, pode? Coloca aí pra gente, projeta pra gente, você Qualquer... sabe?
Eu tirei pelo celular e eu tô no computador. Ah, tá. Entra pelo celular e compartilha. Não, mas Tem você, Peraí, você pode peraí que eu ler vou para dar gente. um jeito. Rapidão. Lê para a gente a questão que já ajuda. Tá, Então, aí, antes da gente entrar no capítulo novo, a gente vê isso aí. No mais, pessoal, a prova foi tranquila. Sim, prof. Foi Alguém tirou tranquilo. total? Eu ainda não vi os Não. resultados. Eu tirei 8. 8? Acho que foi isso. Tá bom, uma boa nota. Cadê o Breno, o mago dos conhecimentos? Na área de humanas. Tá aí, tirou 8. Parabéns. Ah, tá. Prof, eu achei. Achou. Fala. Essa daqui, ó. Sobre o conceito sociológico de tribos urbanas, todas as alternativas estão corretas, exceto. Hum. Aí, tipo assim, tinha. Ó, Lê tinha aí. a alternativa. É um retorno ao modo de interação próprio das comunidades arcaicas. E, Uhum. e esse, pra mim, tá certa, não tá certo? Tá certo. Aí tem essa daqui. Pode ocorrer também por meio das comunidades virtuais. E eu. Essa tá certa também, não tá? Tá. Então, Eu também fiquei com dúvida nessa. porque. Enfim. Tá, peraí, deixa eu acabar de falar. Lê as questões aí. Lê aí. A, B, a C e a D. Lê pra gente, que eu tô Aí, ó, sem a a questão. C. C. Demonstra a necessidade humana de se identificar por meio de grupos maiores. Também, tá certo. Uhum. É um fenômeno exclusivo de cultura juvenil também. E Não, não só de juvenil. Não? não. Próximo. E nenhuma das respostas anteriores. Só que, tipo Uhum. assim, eu Porque a marquei. tribo urbana não é só de cultura juvenil, entendeu? A tribo urbana, todas as pessoas em qualquer classe etária, ela pode se envolver numa tribo urbana. Então, por exemplo, a tribo dos motociclistas. Você já viu aqueles senhores que vão Ah, com aquela verdade. jaqueta de couro e ficam viajando juntos, todo mundo de moto? E aquilo é uma tribo urbana que não é da cultura juvenil, por exemplo, entendeu? Uhum. E, tipo assim, né, na minha opinião, eu tinha colocado. Aí que tá a questão que eu tô com dúvida. Que eu coloquei, porque pra mim tava toda certa, e eu coloquei nenhuma das respostas anteriores, porque é exceto, né? Uhum. Aí, a que deu errada foi essa. Pode ocorrer também por meio das comunidades virtuais, mas eu sei que essa. Você tá. Ah, A é? minha também, A sim. resposta do gabarito estava essa? Sim. Não, a resposta correta era essa aí, ó. Então eu acertei Que, na também. verdade, a resposta correta é o exceto aí, né? O exceto é da cultura juvenil aí. Repete a frase. É um fenômeno exclusivo da cultura juvenil. Uhum. Se alguém tiver marcado essa questão Poxa, eu errei. e tiver errado, tiver o gabarito na resposta final tiver dado como erro, me fale aqui no chat que eu vou procurar identificar e faço a correção da nota final. Mas a Professor, resposta é essa, viu, Anisté? Com Uhum. certeza é porque não é a tribo urbana, não é exclusiva da cultura juvenil. A tribo urbana ela é muito forte na cultura juvenil, muito forte, mas ela se estende às outras faixas etárias da sociedade. Então, eu dei o exemplo para vocês dos motociclistas, que na verdade são muitos senhores, tal. Então, por exemplo, o grupo de sinuca. Meu sogro tem um grupo de sinuca do clube dele. E eles fazem competição e, sei lá, viajam, fazem torneios. É uma tribo urbana dos sinuqueiros lá. E é já de uma idade avançada, né? Então, tribo urbana é todo grupo da sociedade que compartilha interesses em comum, que compartilha uma certa identificação, uma certa identidade coletiva, entendeu?
Ô, Então, o prof, Gabriel falou que Professor, marcou. mas qual que estava errada? A resposta a ser marcada era essa aí, que as Ah, tribos urbanas são exclusivas da cultura juvenil. tá. Não, a minha eu marquei outra. Então, eu marquei do negócio lá arcaico. Então, Tá. prof, O tá errado então. Augusto, o João, o Augusto e o Gabriel disseram que marcaram. Então, eu vou corrigir a nota de vocês. Deixa eu até anotar aqui. aqui, deixa eu Pra gente... posso te perguntar outra? Pode, Mas claro. essa, enfim, Então, deixa eu colocar aqui. Pode ir falando que eu vou anotando aqui. Então, João. essa daqui, ó. Todas a seguir são consequências da indústria cultural, exceto. Nossa, essas de exceto me deixou muito na dúvida. Esse negócio, exceto, dá uma dúvida que tá vendo. Enfim, a primeira, que é auxilia na diversidade cultural de uma determinada sociedade. B, torna o público consumidor mais homogêneo. C, transforma os bens culturais em meros produtos para consumo. D, configura um instrumento para as classes dominantes exercerem maior poder de influência na sociedade. E a nenhuma das respostas anteriores. Tipo, se. Ah, não, pera. Repete a questão A, a letra A. Auxilia na diversidade cultural de uma determinada sociedade. É essa. É essa. Porque a indústria cultural, você lembra que eu dei também o nome de cultura de massa? Uhum. O que a massa faz? A massa torna algo homogêneo, não é isso? Lembra lá da massa da culinária? Agora Você que eu. pega o ovo, a farinha, são ingredientes diferentes. O ovo, a farinha, o leite. E aí, quando você mistura tudo, você transforma em algo homogêneo, numa massa, não é isso? Então, a cultura de massa, ela tem por característica a unificação, o achatamento da cultura, entendeu? Então, ela não promove a diversidade, ela promove, muitas vezes, a repetição, a massificação. Entendi, Ok? entendi. Obrigado, professor. De nada. O que mais, pessoal? A prova estava bem focada no material didático de vocês, né? Eu gostei da prova. Eu acho que estava tranquilo, assim. Pode ter uma outra questão, assim, de mais difícil interpretação, né? Que exigiu um pouquinho mais da atenção de vocês, mas em linhas gerais, estava bem em cima, assim, das aulas dadas, né? Não eram questões fáceis. Eu tenho certeza que se vocês pedissem, talvez, para o pai de vocês, ou eu talvez aplicasse essa prova numa outra turma, a turma do terceiro ano, que não está vendo essas questões no contexto que a gente está vendo, talvez eles teriam dificuldade de fazer, porque não são questões fáceis. Mas elas se tornaram fáceis na medida em que a gente estava dentro da linha de raciocínio, né? Eu acompanho, passando as explicações para vocês, vocês tendo acesso ao material didático e tal. Aí, a partir disso, eu acho que a prova ficou um pouquinho mais tranquila de fazer, mas realmente as questões, né, eu acredito ter sido bem elaboradas, assim, não era só chutômetro, né, a pessoa chega lá sem ter estudado nada, não tem o material, não sabe, não pesquisa e acha que vai saber responder as questões, é o tipo de prova que não dá para fazer assim, né, só pelo bom senso, né, talvez uma questãozinha ou outra, mas em linhas gerais não, e mas eu acredito que com o conteúdo dado e com a qualidade de que vocês têm quanto alunos, eu tenho certeza que vocês tiveram notas boas. Né? O pessoal aí falando que tirou 8, 8 é uma nota muito boa, né? 8 em 10, 80%, está dentro do que a gente colocaria como excelente, né? O ótimo, excelente. Então é isso aí, pessoal. Nós vamos tratar hoje, então,
né? Vamos dar início assim, bem rapidinho também, não vou ficar me delongando demais na introdução dessa unidade, né? Eu espero que depois a gente, com mais tempo, tenha uma sequência mais clara aí da exposição, então não vou ficar me alongando demais na explicação, mas eu quero já na aula de hoje a gente poder começar a tratar então do capítulo 5, que é sobre cidadania e democracia, que são duas palavrinhas ou dois conceitos muito importantes ligados à sociologia e que estão totalmente relacionadas, né? Só existe o exercício da cidadania na medida em que existe uma democracia que lhe dê sustentação para que a cidadania se exerça. E às vezes são palavrinhas que a gente ouve muito falar, nos jornais, a gente está sempre ouvindo nos noticiários as citações à cidadania, olha, a pessoa é um cidadão exemplar, um cidadão de bem, né, e sempre falando de democracia, da importância da democracia, de uma atitude democrática, de valores da democracia, e às vezes a gente ouve falar muito desses conceitos e talvez não saibamos a fundo o significado deles. Então, o objetivo dessa unidade nossa é a gente deixar um pouquinho mais claro para a gente o que esses conceitos querem dizer, qual é a história da formação desses conceitos, será que sempre existiu cidadania, sempre existiu democracia, como que isso se estabelece na nossa cultura ocidental, como que isso se transforma no decorrer do tempo, e a gente quer trazer nessa unidade também alguns elementos críticos, para a gente poder analisar como que está a cidadania nossa, hoje, no nosso contexto do Brasil. Será que nós vivemos, de fato, no gozo pleno dos nossos direitos enquanto cidadãos? Ou realmente, às vezes, esse conceito de cidadania é um conceito ainda incompleto, é um conceito que ainda não tem o seu exercício pleno na nossa sociedade, né? E a mesma coisa nós podemos falar da democracia, né? Até que ponto, de fato, o Brasil é um país democrático no sentido concreto mesmo da vida política, da vida cotidiana que nós, enquanto indivíduos que vivemos dentro de uma nação, dentro de um regime democrático, nós, de fato, somos beneficiados por esse regime, ou exercemos a democracia, ou quais são os elementos, né, os limites, quais são as condições para que essa democracia, de fato, seja experienciada na nossa vida cotidiana, né? Então, o primeiro tópico aí do capítulo vai tratar da cidadania e democracia na Grécia Antiga, né? A gente tem como surgimento deste modelo de organização social, modelo político, a Grécia, né, como o grande berço da democracia, mas nós vamos ver que tanto cidadania como democracia na Grécia Antiga era algo, assim, bem incompleto, bem inicial, bem, assim, com muitas lacunas, né? Um início que nós vamos ver que tinham muitos problemas nesses conceitos. Então, a primeira coisa que eu quero já dizer e antecipar é a gente conseguir mais ou menos, pelo menos num primeiro momento, estabelecer o que é uma cidadania e o que é uma democracia. Então, a cidadania é o exercício, o gozo de um determinado conjunto de direitos e deveres que o indivíduo tem perante uma sociedade. Então, o que faz a pessoa ser cidadã é ela poder usufruir ou ela ter consigo
garantias, direitos e deveres também, obrigações, enquanto participante daquele grupo social, né? E o conceito de cidadania, de democracia, que está muito ligado, a palavra demos, em grego, quer dizer povo, e kratos, também grego, quer dizer poder ou autoridade. Então, quando nós falamos de uma democracia, nós estamos falando que o poder político, ele está, em última instância, nas mãos do povo. E quem é esse povo? Justamente os cidadãos. Então, os cidadãos é que vão exercer o poder, eles que vão movimentar a política dentro de uma determinada sociedade. Então, perceba que há uma relação umbilical, vamos dizer assim, entre cidadania e democracia. Porque a cidadania é o poder do povo aliás, a democracia é o poder do povo e a cidadania vai definir que povo é esse, ou quem é este povo que vai exercer, de fato, o poder democrático, tá bom? Como que funcionava isso na Grécia Antiga? E aí, então, nós começamos, de fato, a discorrer sobre o nosso material didático. Então, a democracia grega era uma democracia em que os cidadãos eram um grupo muito específico de pessoas. O cidadão ateniense, ele tinha que ter algumas características. A primeira delas, ele tinha que ser homem. Então, fica excluído da cidadania crianças e mulheres. Ele tinha que ser livre. Então, ficavam de fora os escravos, ou aqueles que tinham um trabalho muito braçal, que dependiam do labor ali, que não tinham tempo para as discussões públicas, né? Eles tinham que ficar ali trabalhando para poder manter o seu sustento, né? Então, eles tinham que ser homens, eles tinham que ser livres, e eles tinham que ser atenienses de nascimento. Então, ficam aí de fora os estrangeiros. O desenho do finalzinho da página 4 vai fazer esse destaque para a gente, né? Então, quem não era cidadão na Grécia? As mulheres, os escravos e os metecos, que é o nome antigo, né, que os gregos usavam para se referir aos estrangeiros, ou os não atenienses. Então, o cidadão era homem, livre, ele tinha que ser alfabetizado, também é uma outra característica, né, ele tinha que dominar a linguagem na época para poder exercer o seu poder. Então, perceba, pessoal, que era algo muito limitado, né? Hoje, nas sociedades contemporâneas, nós sabemos que a cidadania se ampliou bastante, né? Mas ela com esses critérios. Então, e como que funcionava, então, a democracia na Grécia? Este grupo de cidadãos atenienses, eles se reuniam num local chamado Ágora, que era uma espécie de um congresso, de um tribunal, vamos dizer assim, uma tribuna, em que esses cidadãos se reuniam para tomar as decisões da cidade. Então, o que seria feito, o que não seria feito, quais decisões políticas, quem ia assumir determinados cargos, o que seria feito com impostos, às vezes se discutiam a condenação de pessoas, crimes, era uma atividade plural para definir os rumos daquela sociedade. Então, isso era feito diretamente pelos cidadãos atenienses, tá bom? Para que isso funcionasse, foi-se estabelecido 2 grandes princípios. São princípios bastante importantes até hoje, princípios ligados à igualdade.
Esses dois princípios são o princípio da isonomia e o princípio da isegoria. Esses conceitos estão no segundo capítulo, o segundo parágrafo da página 4. O direito à isonomia, o direito à isegoria, eu gosto de chamar de princípios. O princípio da isonomia e o princípio da isegoria. O que cada um deles quer dizer? Isonomia quer dizer igualdade perante a lei. Isso é o mesmo, né? É o padronização, igual, e nomos é lei. Então, isonomia era o princípio que definia que todo cidadão é igual perante a lei. Então, você tem a lei, e não importa quem seja aquela pessoa, a lei vai ser aplicada de forma igual para todo mundo. Ninguém pode se beneficiar exclusivamente da lei, né? Então, por exemplo, um exemplo de isonomia no nosso direito contemporâneo. No Brasil, você cometer um homicídio vai te dar uma pena máxima de 30 anos de prisão. A isonomia vai dizer que, independente de qualquer pessoa que cometa o crime com essa classificação de pena máxima, ele vai ter os 30 anos de condenação. Independente se é rico, pobre, se é branco, preto, índio, se tem uma formação superior ou se é analfabeto. Então, a isonomia vai definir isso. Todos somos iguais perante a lei, né? É uma forma de se estabelecer a democracia, né? É um valor importante. Isso, no nosso direito atual, ele é atribuído a todas as pessoas. Todas as pessoas, elas são iguais perante a lei. Naquela época, a isonomia, né, estou falando aqui da Grécia Antiga, ela era atribuída apenas para os cidadãos, tá bom? Que, como eu já disse, tem todas aquelas características. Tem que ser homem, tem que ser ateniense, tem que ser alfabetizado, né? E dentre outras questões. O segundo princípio é o princípio da isegoria. A isegoria é fundamental para a democracia também, especialmente a democracia direta, como era a democracia ateniense. A isegoria quer dizer o direito igual de participação nas discussões políticas. Então, por exemplo, o mesmo tempo de fala é um exemplo de isegoria. Então, é o direito de igualdade na participação das decisões. Então, por exemplo, um direito de isegoria, cada pessoa computa-se um voto para a sua decisão. Um exemplo hoje, né? Se a gente for fazer uma eleição, o seu voto para presidente tem o mesmo peso do voto de uma pessoa analfabeta ou de um idoso. O voto de um rico, de uma pessoa muito influente na sociedade, ele é computado assim como é computado o voto da dona de casa. Então, perceba que isso é o exemplo da isegoria. Todos têm o mesmo direito de participação, o mesmo peso de participação. Isso, na Grécia Antiga, era muito usado no cômputo, na contagem do tempo de fala. Então, às vezes, as pessoas estavam se reunindo ali para tomar algumas decisões. Então, eles tinham um tempo razoavelmente próximo para poder cada um falar o que queria, né? Senão ficavam só falando, né? Todo mundo ouvindo e acabava se dando preferência de um cidadão sobre o outro, tá? Então, são dois princípios fundamentais que regulam a nossa noção de democracia e cidadania até os dias de hoje, né? Mas, como eu disse, estou reforçando, isso ainda era muito inicial, muito ainda germinal, né? Na época da Grécia Antiga, tá bom?
Então, uma característica que eu citei bastante, né? As características da democracia direta, talvez eu não tenha conceituado bem isso para vocês. O que significa isso, democracia direta? Então, é a participação direta do cidadão nas decisões da política. Então, como eu disse, eles se reuniam na Ágora, que era essa grande assembleia de cidadãos, e ali cada cidadão ele participava ativamente da política. Ele ajudava a definir as leis, as direções da política de Atenas. Hoje, só para fazer um paralelo, uma comparação, no Brasil, por exemplo, nós vivemos numa democracia indireta. Por que ela é indireta? Porque nós não estamos diretamente nos reunindo para tomar as decisões políticas do país. O que nós fazemos? Nós elegemos pessoas para nos representarem politicamente. Então, ela é uma participação indireta, por meio de representantes, tá bom? Ninguém aqui fica indo lá em Brasília para votar leis. Não é assim que funciona. Nós elegemos os nossos políticos que vão nos representar e eles vão estar ali com o poder que nós damos pelo nosso voto para decidir as coisas em nosso nome. E nós sabemos como que a democracia no Brasil está numa crise bem complicada, porque nós, enquanto população brasileira, não estamos nos sentindo, de fato, representados pelos políticos que estão exercendo o seu papel lá em Brasília. Por exemplo, né? Estou dizendo aqui no campo federal, poderia citar na Assembleia Legislativa, no campo estadual, né? No campo municipal também. Então, são os políticos que nós elegemos, tá bom? Isso seria uma democracia indireta. No caso da Grécia, como eu disse, era uma democracia direta em que o próprio cidadão ia lá e tomava as decisões, tá? Eu quero que vocês façam de para casa a questão 1 da página número 5, que vai definir uma questão bastante importante que está tratando no texto e que eu não mencionei, a diferença entre espaço público e espaço privado, que a Grécia trouxe. Né? O que é o espaço público e o que é o espaço privado? Como que funciona essa divisão entre público e privado? Porque nós sabemos que a política é uma discussão acerca da vida pública. Agora, até que ponto também as decisões da vida pública não interferem na vida privada? Com certeza há uma correlação quanto a isso, né? Mas de uma forma bem sucinta aqui, o texto vai fazer uma divisão entre as duas esferas da vida humana, e aí vocês vão poder fazer o exercício de aprendizagem número 1 aí, enquanto para casa. Pessoal, o segundo tópico deste capítulo vai começar a tratar da cidadania e da democracia no mundo moderno. E aqui nós vamos ver quais são as transformações, quais são os eventos históricos que vão gerar as modificações. Isso, o Augusto colocou aí, o já escreveu aí para vocês o exercício, né, o para casa. Mas, como eu estava dizendo, quais são os movimentos históricos que vão gerar essas mudanças no que diz respeito aos conceitos tanto de cidadania como de democracia. Mas lembrando que na Idade Média, o regime que dominava, né, especialmente ali o contexto da Europa, era a monarquia. Então, o que se tinham eram reis que detinham o poder. Né? Você tinha os nobres como uma classe especial de exercício do poder. Você não tinha muito forte, você não tinha essa ideia de democracia. E um ambiente onde não há democracia, obviamente, você não vai ter a cidadania no sentido pleno do termo, que é no sentido do exercício do poder político, né?
porque isso ficava concentrado nas mãos do rei e da nobreza, tá bom? Só que no mundo moderno, né, e que mais uma vez nós estamos retomando o contexto do mundo moderno, né, dos séculos do século XV, século XVI, né, até a transição ali do século XVIII para o século XIX, né? Aliás, é isso mesmo, a transição do século XVIII, século XIX. Então, você tem ali o período moderno, né? E nesse espaço aí de cerca, vamos colocar uns 300 anos, aconteceram muitas coisas na sociedade, na intelectualidade, na filosofia, no pensamento, inclusive no pensamento político, que levou uma nova configuração dessas ideias, tanto de cidadania como de democracia, né? Então, a gente pode demarcar aqui as revoluções, né? A Revolução Industrial, a Revolução Francesa, que trouxe esses valores importantes para a democracia, para essa nova visão democrática, mas isso são assuntos que eu quero tratar a partir da próxima aula, tá bom? Então, nós terminamos aqui no ponto 1. Na próxima aula, nós vamos ver rapidamente quais são as condições para essa nova abordagem, a partir da modernidade, né, da filosofia política, da sociologia, da modernidade, e também vamos falar de forma específica da cidadania e democracia no Brasil. Quais foram as condições de surgimento disso, quais foram as peculiaridades da implementação de um regime democrático e dos critérios jurídicos para a definição de uma cidadania no Brasil. E aí nós vamos entrar numa questão crítica, né? Até que ponto, de fato, nós podemos dizer que vivemos numa democracia plena, ou que nós temos, de fato, o direito no sentido mais lato, né? O direito enquanto cidadão, no sentido mais pleno do termo também. Tá bom, pessoal? Então, vamos encerrar a nossa aula de hoje, né? Eu quero Beleza. aproveitar, perguntar se tem alguma dúvida, alguma questão. Se não tiver, mande um ok no chat e nós encerramos, então, a nossa aula. A Júlia já disse que está ok, né, Júlia? Ótimo, mais alguém? O Augusto, ok. A Anister, ok. O Lucas, o Igor, ok. Gabriel, Júlia. Então, tá ok. E aí, Isabelle, tudo bem com você? Saudades? Ei, prof, tudo bem sim com você? Tudo ótimo. Que bom. Saudades de todos vocês. John Saudades. Peter. Aí. Beleza, então, pessoal. Gabrielzão, craque. Um abraço para todo mundo. Bom final de semana, bom descanso para vocês. Fiquem com Deus. Abraço, prof. Com Deus. Com Deus. Valeu, Gustavo. Com Deus, prof. Com Deus, até.